céus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos acordou. O Senhor renovou as nossas forças esta manhã para que pudéssemos estarmos aqui juntos, em unidade, te adorar em espírito e em verdade. Que o teu Santo Espírito agora venha ser com cada irmão que aqui já chegou e que aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa despertar, que o Senhor possa trazer. Abençoe também os nossos irmãos que já estão lá no YouTube, que chegaram também para ouvir a sua voz. Senhor, fale conosco. Continue a nos ensinar o caminho que devemos andar. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, entregamos esse dia da preparação em tuas mãos, que tudo que façamos, Jesus, seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe agora o Jabes, que vai trazer o pão quentinho do céu, que vai partilhar conosco a mensagem que o Senhor enviou para ele, que ele possa também nos ensinar como andar, o que fazer e como ser fiéis a Ti até a Tua volta. Abençoe esse culto de adoração, em nome de Jesus. Amém. Grandioso e poderoso Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, ainda na Tua presença. Solicitamos, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos compreender a mensagem tão importante para este tempo. Um tempo em que vivemos, onde as coisas estão invertidas, os valores se perderam, e o Senhor nos chama a ser luzes nesse mundo, a compreender as profecias de forma clara e correta, para que não sejamos pegos de surpresa e também possamos, através da pregação do Evangelho e das nossas vidas, convencer a outros com o Teu Santo Espírito de que o Senhor breve virá para trazer o galardão e que precisamos estar preparados. Usa cada um aqui nesta sala neste momento, e em nome de Jesus oramos. Amém. Jabes, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Muito obrigado. Desejo a todos mais uma vez um bom dia. Nós vamos hoje continuar a nossa explanação da Igreja de Laodiceia. Eu vou fazer um breve resumo da parte 1 do que nós já abordamos, né? Para aqueles que estão nesta sala a primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão convidados não só a ouvir, mas a participar também. Não precisa esperar o final da explanação. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode levantar a mão e fazer a sua colocação, tá ok? Nós vimos um pouco sobre a carta à Igreja de Laodiceia. Eu gostaria que algum irmão voluntário lesse para nós novamente a carta à Igreja de Laodiceia para refrescar as nossas memórias, tudo bem? Algum voluntário? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreves estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pode continuar. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino, a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo
no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perfeito, muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Queridos, então, de forma bem rápida, o que nós falamos na primeira parte, abordamos sobre como essa carta à igreja de Laodiceia, ela tem 5 partes fundamentais. Uma descrição da pessoa que entrega a mensagem, do nosso Senhor Jesus. Nós temos um diagnóstico ou uma repreensão. Nós temos o remédio e a cura para essa doença, a razão e o propósito da mensagem, uma recompensa para aqueles que aceitam a mensagem. Nós vimos que, ao contrário do que muitos pioneiros pensavam no início da Igreja Adventista, nos seus primórdios, que esta mensagem se dirigia às igrejas que não aceitaram a mensagem das 2.300 tardes e manhãs. Mas Ellen White foi enfática em dizer que esta mensagem se aplica aos adventistas do sétimo dia, que têm tido grande luz e que não têm andado nela. Vimos também como esta mensagem ela diz respeito a um povo que tem um exterior, que tem uma prática religiosa, porém não se apercebe dos problemas internos que ela contém. Ou seja, existe uma aparência, uma forma de piedade, mas as suas motivações estão incorretas. Nós lemos vários textos onde constatamos que mesmo as coisas certas, corretas, feitas com motivações erradas, não são obras genuínas e dignas diante de Deus. Deus quer que as nossas obras, os nossos frutos, eles sejam resultado de um coração transformado e não de um desejo de barganha com Deus. Ou seja, não é fazer algo para ganhar a aprovação ou a salvação de Deus, mas que de fato deixemos que Deus transforme nosso ser, nosso coração, e que essa transformação irá resultar naturalmente frutos de justiça. Então, ao invés de buscarmos uma espécie de salvação pelas obras, nós buscamos uma transformação do nosso ser. Vimos como Jesus, ele tem uma visão muito diferente de nós. E aqui, a partir daqui que nós vamos, então, continuar a nossa explanação. 2 visões diferentes. Que visões são essas? Quais são essas visões? A igreja de Laodiceia, ela acredita que está tudo bem com ela. Ela tem muitas igrejas, muitos membros, escolas, hospitais, mensagens extraordinárias, um sistema de doutrinas muito sólido. Enfim, ela tem atuação em diversos países. Aparentemente, é uma igreja que está avançando, que está tendo a aprovação de Deus pelas suas conquistas. Porém, olha o que diz aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 3. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. E então podemos fazer uma comparação como alguém que não tem consciência da sua doença, que não quer se convencer de que tem um problema, pode ser tratado. Eu não sei se já aconteceu com vocês de ter um parente, um amigo, onde você observa diversos problemas exteriormente, no sentido físico. Nossa, como você emagreceu, você está meio pálido, você tem comido bem, você tem se exercitado? Ah, não, eu estou bem, está tudo bem comigo, eu não tenho nada. E o tempo passa e os sintomas se agravam. Você percebe alguma coisa na pessoa que não está como de costume e você dá os sinais para ela, mas ela não se convence que ela tem um problema e nem vai procurar no médico. Ou como
às vezes acontece também, procura o médico até, mas quando ele diz, olha, você tem esse problema, se você não parar de fazer isso, vai ficar pior. E a pessoa pode pensar, esse médico está exagerando, nem é tudo isso. Então, existe um grande problema. A visão de Laodiceia é muito diferente da visão de Cristo. Veja o que diz aqui nesse próximo texto. A única esperança para os laodiceanos é uma clara visão de sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza de sua enfermidade. Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração e procure em mim se há algo mal que precisa ser transformado, que precisa ser erradicado. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias, amigos. Porque por mais que não vejamos problemas, por mais que não vejamos em nós defeitos, somente o Espírito Santo pode nos dar essa capacidade de ver a gravidade letal da nossa doença. E a partir de agora, o nosso foco é ver os 3 remédios que Deus propõe para o tratamento de Laodiceia. Quais são esses remédios? O primeiro é o ouro provado no fogo. O que é o ouro provado no fogo? O ouro provado no fogo é uma fé que opera por amor. Em um dos meus estudos na sala de teologia fotográfica, eu falo sobre a simbologia dos elementos bíblicos. O ouro na Bíblia, ele será um símbolo de fé. Observe várias vezes como esse elemento ouro, ele é usado de uma forma na Bíblia onde vai demonstrar onde está a fé ou a crença de alguém. Por exemplo, ali na estátua de Nabucodonosor, do seu sonho, onde haviam vários elementos, você vê uma cabeça de ouro. E o rei, ele faz uma estátua que contradiz o que Deus disse. A estátua que Deus deu no sonho para Nabucodonosor dizia que os reinos passariam e que apenas um reino subsidiria, que seria o reino de Deus, o reino eterno que destruiria todos os outros. Então, o rei Nabucodonosor diz, não, o meu reino não passará. Eu tenho fé no meu poder e fé no meu governo. Fé em mim mesmo. Então, ele ergue uma imagem toda de ouro. Em contraste, os 3 hebreus que não se ajoelham perante aquela estátua, eles dizem, não temos fé nessa estátua. Nós temos fé no Deus Todo-Poderoso. E para onde eles foram lançados? Na fornalha, demonstrando a sua fé, provada pelo fogo. Então, fé, ouro, fogo, são elementos relacionados em toda a Bíblia. Observe o que diz Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Religião verdadeira, queridos, e pura, é o que diz aqui Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Observe o que é ser rico perante a Bíblia, perante a palavra de Deus. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele coloca em contraste as riquezas materiais, as riquezas do mundo,
e demonstra que a fé que opera por amor produz riquezas muito além das materiais, riquezas espirituais. Então, muitas vezes, quem é rico materialmente pode não ser rico espiritualmente. Mas se colocarmos em contraste, muito mais vale a pena ser rico espiritualmente, fé que opera por amor, com boas obras, do que ser rico materialmente. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em quê? Em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. E é muito interessante vermos que Tiago, como muitos acredito que já perceberam, ele faz uma relação muito clara entre fé e obras, demonstrando que a fé, ou seja, quem crer e for batizado será salvo, não é apenas uma profissão, não é apenas uma crença da boca para fora, mas, de fato, quem crer, ou seja, quem ter fé em Jesus, de fato irá produzir resultados e obras correspondentes à sua fé. Ainda Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O homem é salvo somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. Uma fé morta nunca pode salvar uma pessoa. Ou seja, podemos comparar a fé a uma tração traseira de um carro. Quando nós aceleramos um carro e ele avança, as rodas que dão a tração, que fazem o movimento, são as traseiras, mas as dianteiras igualmente são acionadas e rodam junto com as traseiras. Então, as obras é um resultado da tração da fé. Ou seja, pessoas que tentam andar só pela fé ou só pelas obras estão mancas. É preciso uma fé que tenha as duas pernas, fé e obras. O homem é salvo somente pela fé, mas a fé nunca está sozinha. Lembre-se disso. Uma fé morta nunca poderá salvar uma pessoa. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Perdão. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Então, observe. Os demônios têm uma fé intelectual. Fé é uma palavra de ação. Por mais que os demônios tenham uma fé intelectual, eles não têm obras de justiça. Em Hebreus 11, os heróis da fé estão sempre fazendo, agindo, tendo uma ação correspondente à sua fé. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E ainda, Paulo usa, então, o exemplo de Abraão, quando ele obedeceu a Deus e saiu de Ur. Tiago também, mais tarde, usa o exemplo de Abraão em sua vida, quando as suas obras, elas revelaram que a sua fé era genuína. A ênfase de Paulo é como uma pessoa perdida é salva. A ênfase de Tiago é como vive uma pessoa salva. Por isso que Tiago 2,
22, né, vai dizer: vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a fé e as obras, elas andam juntas, e observamos que o problema de Laodiceia é ter obras que não advêm de uma fé genuína. Tiago 2, 23 e 24 diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Uma pessoa que não conseguiu compreender isso muito bem foi Lutero. Lutero não conseguia compreender isso, tanto que ele chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Ele disse por ele, se estivesse no poder dele, ele teria cortado Tiago do Novo Testamento. Então, veja, Paulo estava lutando contra aqueles que diziam que foram salvos por obras sem fé, enquanto Tiago estava lutando contra aqueles que diziam que foram salvos por uma fé sem obra. Os dois se complementam, eles não se contradizem. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Então, observe que Raabe creu que Deus iria destruir Jericó, e ela mostrou isso como? Arriscando a sua vida e mandando os espiões para uma direção diferente. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Laodiceia necessita de uma fé que tem amor como força motivadora. E o amor que advém do ser humano não serve. É preciso um amor que vem do poder divino, da graça divina. Aquilo que vem do nosso próprio coração, sem a ação do Espírito Santo, nunca terá as motivações corretas. Observe o que diz esse texto. Graça é favor imerecido, e o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. Ele é justificado pela redenção que há em Cristo, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Mas, conquanto seja justificado por virtude dos méritos de Cristo, não é ele livre para praticar a injustiça. A fé opera por amor e purifica a alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Onde a fé, aparecem as boas obras. E ela continua dizendo. Alguém poderia continuar o texto para mim, apenas para recuperar um pouco a garganta? Os doentes são visitados, cuidados, os pobres não se negligenciam, os órfãos e as viúvas são vestidas, os desnudos alimentando os pobres. Cristo andou fazendo bem, e quando homens a ele se unem, ambos filhos de Deus, a mansidão e a verdade lhes guiam os passos. Então veja, queridos, que muitas coisas estão faltando nas nossas... Apesar de termos algumas obras, ainda está faltando algumas coisas que vemos que... eu diria que assim, as obras não advêm de uma fé genuína, elas camuflam por um tempo. Mas, observando com mais cuidado, a gente percebe que ela é limitada. Normalmente, você observa, assim, digamos, né, um bom cristão aí, regular, que frequenta a igreja, vai ali aos sábados, né,
dá o seu dízimo, estuda a escola sabatina. Mas quantos? Isso são obras, né? Estão aparentemente ali sendo um fruto, né? Mas quando de fato não existe aquilo que realmente transforma, a gente percebe que muita coisa não acontece. Como nesse caso, eu, quando observo em muitas igrejas, muitos irmãos nossos têm tido a faltar no que diz respeito a visitar os doentes, cuidar dos pobres e cuidar, né, dos órfãos e das viúvas. E como resultado dessa negligência, sabe o que aconteceu? O diabo se apropriou dessa pauta. Isso mesmo, o diabo se apropriou dessa pauta e agora ele cria uma contrafação. Nessa contrafação, ele vai enfatizar muito isso, o trabalho social, e vai colocar coisas importantes, que também são importantes, de escanteio. Então, enquanto uns focam no estudo da palavra, focam no estilo de vida, de adoração, reforma da saúde, reforma da música, do vestuário, focando nas obras, digamos, para si, não que elas não sejam necessárias, mas ao focar nas obras para si, esquecem das obras para o próximo, que diz respeito ao próximo. Então, novamente, nós temos um extremo. Enquanto uns querem cuidar da obra que precisa ser feita em si, apenas, das reformas para ser feita em si, outros focam apenas no que diz respeito ao semelhante, sem esquecendo de fazer as reformas em si. E aí cria-se um conflito na igreja, onde uns vão abraçar a ideia de que precisamos mudar o mundo com as pautas sociais, esquecendo-se de manter-se incontaminado do mundo e das ideologias do mundo, enquanto outros vão focar muito na reforma individual, mas vão, infelizmente, negligenciar as obras para o próximo, onde eu não vejo, muitas vezes, orfanatos sendo visitados, pobres sendo cuidados. Pessoas assim normalmente agem muito como os fariseus, né? Quando ali se deparam com um bom samaritano. Isso é uma triste, triste realidade. Então, queridos, que Deus nos ajude a ter uma fé que opera por amor. Bem, o próximo tópico que nós temos para avaliar, que é um dos remédios que Deus nos dá para tratar esse problema, é as vestes brancas. Vamos ver se a garganta me ajuda a continuar. As vestes brancas. As vestes brancas é muito interessante porque quando a gente vai em Gênesis, vocês já perceberam que Adão e Eva, eles eram vestidos de luz? Creio que sim, né? A grande maioria dos adventistas crê nisso. Inclusive, Ellen White confirma. Mas, inclusive, é interessante porque muitas ilustrações, inclusive no nosso meio, não trazem isso, né? Eu não sei por qual motivo. Preferimos fazer ilustrações onde Adão e Eva estão, de fato, nus. Não, eles tinham uma veste. Essa veste era uma veste de luz.
tal qual os anjos usam. É o que afirma a irmã Ellen White. Essas vestes de luz, elas se mantiveram enquanto Adão e Eva foram obedientes a Deus. Então, assim que Adão e Eva pecaram, o que foi que aconteceu? Eles perderam essas vestes brancas, essas vestes de luz. E o que eles foram fazer logo em seguida? Cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Aí você pode pensar assim, olha, mas qual o sentido? Porque quando Deus pergunta, Adão, Adão, onde estás? Aí Adão responde assim, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ué, mas Adão não tinha feito uma vestimenta com folhas de figueira? Como pode isso? Como é que ele se sentia nu ainda, mesmo assim? Percebe a problemática? Nós vamos ter essa resposta entendendo o que Deus quer nos mostrar através do literal e do espiritual. Então, Isaías 64, verso 6, diz assim. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murcharmos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Então, observe que pela morte dos cordeiros, quando Adão ali peca, né? Deus mata um cordeiro para fazer vestes para Adão e Eva. Aí nós lemos que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então, Deus está fazendo uma ilustração e tentando mostrar para Adão que a sua justiça não serve. Não adianta fazer vestes de figueira. Então, Deus faz o quê? Mata um cordeiro e veste ele, mostrando que, olha, é a minha justiça que você precisa. A sua justiça não serve, não vale. Isaías 61, 10. Pode ler para mim novamente, irmão, por gentileza? Regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, na Bíblia, é muito claro que as roupas representam justiça. Estamos vestidos com o manto de Cristo no momento que nós batizamos. É o que diz aqui em Gálatas 3, 27. Pode ler, irmão. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Exatamente. Então, na vinda de Jesus, né, o novo reino, o povo de Deus está vestido como? É o que a gente vai observar aqui em Apocalipse 19, de 7 a 8. Pode ler, por favor, irmão. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhes glória, pois as bodas do Cordeiro chegaram e sua noiva se aprontou. Linho finíssimo, resplandecente e puro, foi dado a ela para usar, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. Amém, queridos. Então, estamos compreendendo o que Deus quer dizer para nós hoje? Precisamos nos despojar das nossas vestes.
O problema do povo judeu é que eles estavam cobertos com um manto de justiça própria, que aos olhos de Deus é nudez. Não adianta. Veja o que Paulo diz aos Romanos. Pode ler, irmão. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Viram só? Então, ao invés de se sujeitarem à justiça de Deus, queriam a justiça própria. Não adianta, queridos. Não temos como nos vestir com nossa própria justiça. Não estaremos aprovados diante de Deus. Ellen White vai ter um texto muito forte, muito poderoso a respeito desse assunto, onde ela diz o seguinte. Um momento. Pode ler, irmão. Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia, Isaías 46, 66, verso 6. Tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3, 5. O pecado é definido como o quebrantamento da lei. 1 João 3, 4. Então a Bíblia é clara, o que é o pecado? Quebrantamento da lei. E como nós quebramos a lei, não temos como ter esse manto de justiça. Precisamos da justiça de Cristo, precisamos nos apropriar dela. É assim que funciona a salvação. Cristo morre no nosso lugar para dar a sua justiça. Traduz aí na sua mente, para nunca esquecer. Justiça é o mesmo que obediência. Quando você lê a justiça de Cristo, é o mesmo que dizer a obediência de Cristo. Então, a nossa obediência, por que ela é trapo de imundícia? No sentido de que não temos em nós mesmos suficiência para obedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, por isso que é preciso haver uma troca. Nós precisamos nos batizar para que haja uma nova natureza. Essa nova natureza vai se apropriar do nosso ser, vai fazer uma troca. Então, enquanto carnal, enquanto eu sou escravo do pecado, quem controla a minha vida é a carne e é a natureza pecaminosa. Ao me batizar, o elemento divino, sobrenatural, entra. E agora o Espírito me move a obedecer. Esta obediência, que é a mesma equivalente à obediência de Cristo, a todos os mandamentos, é o nosso objetivo. O texto ainda continua dizendo o seguinte. Pode continuar, irmão, por favor. Mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. De si mesmo disse: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. Quando esteve na terra, disse aos discípulos: Tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15, 10. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer os mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Amém. Amém.
Ainda tem mais um pedacinho, irmão, para a gente finalizar. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Glória a Deus. Amém, queridos, amém. Esse é o último texto para a gente refletir hoje. Eu quero deixar para a gente observar o último remédio amanhã, que é o colírio. Mas ainda falando sobre estas vestes brancas, eu quero que a gente consiga assimilar o que tem acontecido, infelizmente, no nosso meio. O que tem acontecido? As pessoas têm confundido a veste de Cristo como uma capa para esconder os pecados. É isso que a grande maioria das pessoas tem compreendido. Então eu tô cheio de pecados, né? Então eu vou aqui me esconder atrás da cruz para Deus ver Cristo e não ver os meus pecados. Porque quando ele vê a vida perfeita de Cristo e não vê os meus pecados não confessados, não perdoados, então eu vou me safar dessa. O processo é me batizar e toda vez que eu pecar, eu faço uma formalidade, digamos assim, uma formalidade. Senhor, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu vou lá, peço perdão, tá tudo certo. Ou seja, a capa é jogada por cima de mim, mas interiormente eu não estou limpo. Se alguém tirasse esta capa, veria que o interior está podre. Esta é a situação. Esta é a situação do laodiceano, que não percebe que quando ele, entre aspas, se veste dessa professa justiça de Cristo, na verdade ele está colocando folhas de figueira. Porque, como o texto disse claramente, olha só, vou repetir aqui o que diz o texto. O nosso coração se une ao dele. A nossa vontade emerge na sua vontade. Ou seja, não existe mais minha vontade. Eu vivo a vontade de Deus. O Espírito se torna um. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O meu ser todo se torna um com Cristo, de modo que, como ela disse no texto, a vida que Cristo viveu, a sua vida, é a vida que nós viveremos. Se isso for uma metáfora, será que é uma metáfora? É só uma forma abstrata? Não, viver é viver. Ou seja, aquilo que eu faço no meu dia a dia, no meu agir, no meu falar, no meu andar, nas minhas reações, o que eu como, o que eu visto é tudo, queridos. A forma como eu vivo tem que ser a vida de Cristo. Vivemos sua vida, é o que o texto diz. E como foi a vida de Cristo? Nele não foi achado nenhum pecado. Mas eu ainda peco hoje. Estamos nessa caminhada para dia após dia eliminarmos o pecado da nossa vida. Jabes, vai ter um dia que a gente vai dizer: não peco mais? Nunca essas palavras devem sair da nossa boca, é o que diz a irmã White. Agora, eu posso trazer o texto depois, com mais tempo para a gente explanar. No contexto do texto, o que ela quer dizer é que nós não temos
a onisciência, a capacidade de discernir se estamos limpos diante de Deus, segundo a luz que nós temos. Ou seja, Deus me deu uma luz, uma quantidade de luz. Eu sigo essa luz, só que eu sempre estou buscando mais e mais. Senhor, estou vivendo tudo que o Senhor me proporcionou até agora. Eu preciso saber se tem mais alguma coisa. Então, primeiro sentido é, eu não sei se ainda tem algo que eu não sei e que eu estou fazendo de errado. Nesse ponto, já posso estar em um pecado por ignorância. Mas o Senhor quer que nós galguemos, avancemos, até chegarmos à plena... O que é pleno? O que é pleno? Perfeito, completo. A plena estatura de Cristo é o que diz o texto. A plena estatura de Cristo. Homens perfeitos em Cristo Jesus. Ou seja, se eu tenho uma determinada luz e vivo segundo ela, eu estou perfeito aos olhos de Deus. Mas Armand White diz que Deus tem para nós uma meta que é mais e sempre mais, cada vez mais santo, cada vez mais separado do mundo, cada vez mais semelhante a Jesus. Então nós seguimos o modelo e avançamos, porque o modelo é perfeito. O modelo é a perfeição absoluta. Vamos alcançar a perfeição absoluta? Não. Como muitas vezes nessa sala nós já abordamos sobre esse assunto da perfeição. O ponto é seguir a luz que nós temos e sempre buscarmos mais luz. E Deus, vendo que estamos vivendo segundo o que nós conhecemos, Ele olha para mim e para você. Ele vê a vida perfeita de Cristo e Ele diz, realmente, este meu servo está tendo uma fé genuína que opera por amor e que tem obras e que transforma o seu coração a cada dia. Dessa maneira é que nós vamos avançando, vivendo a vida de Cristo. E Deus quer buscar um povo que não só professe ter a justiça de Cristo, mas que viva essa justiça. Vou repetir o que o texto diz aqui no final. Quando o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são... O que são as vestes de justiça? A perfeita obediência à lei de Jeová. Então não é apenas uma justiça forense, não é algo apenas floreado, bonito de falar. É algo que precisa ser vivido dia após dia. A luta é grande, a luta não é fácil. Mas a fé, queridos, é justamente crer naquilo que aos nossos olhos parece impossível. Deus nunca pediu para nós crermos no que é fácil, naquilo que parece simples. Atravessem o Mar Vermelho. Precisa de fé? Ninguém nunca viu o mar se abrir. Vão até Jericó e andem em volta da cidade. Precisa de fé para fazer isso e acreditar que vai vencer a batalha. Vá para a batalha apenas com 300 homens. Precisa de fé. Vá enfrentar um gigante apenas com uma funda, sem armadura. Precisa de fé para enfrentar o gigante. Crer no impossível sempre foi o que Deus nos pediu. Viver uma vida de perfeita obediência, para mim e para você, parece impossível. Mas é justamente isso que Deus quer que nós percebamos. Que por ser impossível, a nós precisamos dele para que seja possível. Porque, como diz o apóstolo, em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo que me fortalece. Todas as coisas. Inclusive
viver a perfeita obediência à lei de Jeová. Esta é a mensagem para Laodiceia hoje. A mensagem de ter não só uma aparência, mas ter um interior onde o amor motiva a termos os frutos da justiça e uma obediência à sua lei. Que o Senhor nos ajude, queridos, a compreender essa mensagem, a pregar ela com amor e com paciência, porque muitos conceitos dos nossos irmãos ainda estão confusos. Muitos ainda estão confusos, não compreendem a diferença entre o que é a perfeição de Deus absoluta, a perfeição de Cristo absoluta e a perfeição que Cristo quer que alcancemos, que não é nunca ter pecado, mas deixar o pecado para trás e viver uma vida sem pecado. Percebe a diferença? Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecado, do princípio ao fim. Deus nunca pediu isso para nós. Deus pediu que nós nos convertêssemos, deixássemos o pecado para trás e daqui para frente vivamos cada vez mais em novidade de vida. Cada vez que nos tornemos mais e mais a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até o quê? Até se tornar dia perfeito. Se nós não conseguirmos compreender esses conceitos, vamos fazer confusão e continuar acreditando que vamos carregar os nossos pecados, os nossos defeitos até a volta de Jesus. E que simplesmente vamos pegar uma capa de justiça artificial e dizer, Senhor, estou escondido na capa de Cristo. Não, você não está escondido, porque a capa de Cristo não esconde pecados. A capa de Cristo transforma a nossa vida na prática. E eu falo isso, queridos, não como alguém que, como diz Paulo, não que eu já tenha alcançado. Deus sabe das minhas lutas. Deus sabe do quanto eu ainda preciso crescer. Do quanto todos os dias eu vejo as minhas reações, as palavras que eu falo para minha esposa, para o meu filho, as minhas reações, os meus momentos de impaciência, de ira. Eu falo, Senhor, usa a tua espada, a tua palavra, arranca de mim esse mal. Faz uma cirurgia no meu coração, porque senão eu vou ficar para trás. Deus nos ajude, queridos, e nos dê discernimento espiritual. E discernimento espiritual é o que estudaremos amanhã. Deus nos abençoe. Graça de Deus, compreender corretamente as profecias. Amém? Amém. Vamos orar então para nós terminar. Eterno Deus, poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais esse estudo maravilhoso, Pai, onde nós estamos estudando o Apocalipse. Precisamos muito, Pai, da unção do Teu Santo Espírito, para nós compreendermos, entendermos e sabermos também explicar e passar para frente a outras pessoas. Derrama o Teu Espírito sobre a vida do Jabes, sobre a família dele, sobre cada um que está nessa sala, que esteve nessa sala nesse dia. Dai, ó Pai, um dia de preparação na Tua presença. Nós te rogamos essas bênçãos, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos, ó Pai, pela vida do Teu servo, Pai, que tão bondosamente tem compartilhado conosco a luz que o Senhor tem dado a ele. Muito obrigado. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, até amanhã. Mais uma vez, estaremos aqui, sentados no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Às 9h de Portugal e às 5h da manhã aqui do Brasil. Nos Até amanhã. Então, um feliz dia da preparação. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Amém.